Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje a gente vai falar sobre o laço, a estrutura de repetição do while aqui em PHP. Essa estrutura é muito semelhante, é praticamente idêntica ao laço while que a gente viu na aula anterior. Então se você não viu, veja a aula anterior antes de ver essa aula aqui, porque eu vou considerar que você já entendeu como funciona o laço while, certo? A diferença entre o laço do while e o laço while é que o laço do while executa a ação primeiro e depois ele checa a condição, certo? Então eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu vou criar uma condição falsa, certo? Então se a gente utilizasse o laço while de cara aqui com essa condição, ele não executaria nada, certo? Porque a minha condição é falsa. Porém com o laço do while eu falo o seguinte, do, ou seja, faça, por exemplo, echo executei, while, enquanto a condição for verdadeira, certo? Porém, como ele executa a ação primeiro, antes de checar a condição, essa ação vai ser executada, certo? Se eu executar isso aqui nesse momento, executei, você está vendo executei na tela, por quê? Porque ele executou o primeiro e depois ele checou a condição. Então, tenha em mente o seguinte, você pode usar o laço do while, a estrutura aqui do while, quando você precisa que o bloco de código que está aqui dentro desse laço seja executado pelo menos uma vez, certo? Se a gente quiser utilizar ele como a gente utilizou o laço while, a gente pode criar aqui um contador normal, para a gente fazer as nossas ações e a gente falaria, por exemplo, do, ou seja, faça, mostre o contador, quebre a linha, né, no caso aqui, barra N, e aí a gente soma mais um no nosso contador, certo? E aí a gente tem que checar a condição. Então, while, contador menor ou igual a 10. E aí, se eu executar isso daqui nesse momento, a gente vai ver como a gente viu. Deixa eu tirar esse menor ou igual, quero só 10 mesmo. A gente vai ver isso tudo aqui, como a gente viu no laço while anteriormente. Agora eu vou te mostrar um exemplo do comportamento. Vou adicionar um novo echo aqui, ó, echo, diferente de empty. Aqui eu vou utilizar operador ternário, certo? Rapidinho. Então, diferente de empty, variável. Ou seja, aqui eu estou checando se essa variável, tá vendo que não tem nenhum local, essa variável não foi criada ainda, então eu estou checando se essa variável existe e se ela tem algum valor. E aí eu vou falar, vou adicionar um existe aqui, e aqui se ela não existir, um else aqui, eu não vou falar nada, certo? E aí aqui embaixo, junto do meu contador aqui, eu vou criar essa variável, a variável igual a qualquer coisa, sei lá, true, certo? Perceba o seguinte, quando ele começar a executar esse código, como ele executa de cima para baixo aqui, ele vai chegar nesse momento, checar se essa variável existe, essa variável ainda não existe. Ela vai ser criada aqui. E aí, quando ele voltar para executar novamente o laço, essa variável vai passar a existir. E aí, ele vai mostrar esse existe aqui junto do meu contador aqui. Certo? Então, se eu executar isso aqui nesse momento, você vê que a primeira volta do laço, a variável não existia. E aí, nas próximas voltas do laço, a variável passou a existir. E aí, ele exibiu esse texto aqui que eu coloquei aqui. Esse daqui a gente já viu, certo? Isso aqui é um operador ternário. Eu estou fazendo um if de uma linha aqui. Certo? Então é isso, pessoal. Você só precisa ter isso em mente. A diferença entre o laço while e o laço do while é que o laço while, ele checa a condição e executa o comando se a condição for verdadeira. E o laço do while, ele executa a ação primeiro e aí depois ele checa a condição, certo? Então essa é a diferença básica entre os dois laços de repetição aqui, certo? Então é isso, pessoal. Vou deixar essa aula assim e eu te vejo na próxima aula. Grande abraço!